nível que a gente vê aqui no Brasil, eu tenho a impressão que não acontece. E se acontece, o cara toma uma cana que nunca mais ele vê a luz do sol. Não é isso, Killing? Bom dia, Killing. E o dia amanheceu melhor, pelo menos na expectativa de estarmos à beira de uma guerra nuclear, porque as coisas distensionaram, a gente pode dizer assim, não é? Já houve reconhecimento por parte do governo polonês, que entende como incidente o que aconteceu com aquele míssil que caiu em território da Polônia, e o Biden está dizendo que não acredita nem que foi russo que atirou ali. Então está melhor o mundo hoje do que ontem, quando a gente conversava à beira de uma terceira guerra. E tomara que isso caminhe para o final da guerra, né? Esses caras estão brincando com fogo há muito tempo. Já perceberam que qualquer incidente pode provocar uma terceira guerra mundial. Pois não, Felipe Killing, beijo do meu amigo Lucas, da família inteira da Petrus, na família inteira, na mamãe que está aqui no Brasil, Dona Silvana vendo a gente, não sei se está aqui ou se está aí, vó costuma ficar perto de neto. E o Felipe Killing dá mais detalhes aí direto do Reino Unido. Bom dia, Felipe. Bom dia, Datena. Olha, minha mãe está no Brasil, eu queria que ela estivesse aqui para ajudar com o neto. De fato, acontecem assaltos em Londres, mas é muito difícil com arma de fogo. Bom, sobre essa tensão que foi iniciada ontem após mísseis caírem em território polonês, hoje vem informações que trazem um pouco mais de alívio. Estados Unidos, a OTAN e a própria Polônia afirmam que não foram mísseis russos que caíram em território polonês. Uma investigação mais aprofundada continua, mas a possibilidade de um envolvimento direto da aliança militar contra a Rússia é remota. O secretário-geral da OTAN, Aliança Militar do Ocidente, Jens Stoltenberg, diz que não há nenhum indicativo de um ataque deliberado por parte de Moscou. A principal hipótese é que mísseis da defesa antiaérea ucraniana, na tentativa de proteger seu país de ataques russos, caíram em território polonês. Só que, no entanto, o Stoltenberg afirmou que a culpa não é da Ucrânia, já que tem o direito de defender o seu país, e que isso nunca teria acontecido se a Rússia não tivesse iniciado a invasão. Desde o começo dessa guerra, sempre houve o medo que, de forma deliberada ou acidental, o integrante da OTAN pudesse ser atingido. Isso aconteceu. Então, agora, a OTAN debate como evitar que se repita. A Ucrânia, ela pede mais armas de defesa antiaérea e mais caças, afirmando que proteger o céu do seu país significa proteger a Europa. Só que há um ruído diplomático aí, Datena, e eu explico por quê. Ontem, a Ucrânia logo falou, não tenho mísseis envolvidos, não tenho nada a ver com isso. E tem. Se continuar alimentando a Ucrânia, essa guerra não acaba nunca. Ela tem o direito de defender o seu território. Só que se os países da OTAN continuarem alimentando a Ucrânia, a guerra não vai acabar nunca. Não é à toa que o Putin não chegou em 8 dias da capital da Ucrânia como ele previa. É porque a Ucrânia foi alimentada, e muito alimentada de armas, por parte da OTAN, que diz que não participa da guerra, mas está participando e incentivando até a guerra, mandando armas para os ucranianos. E de repente isso aí não vai acabar nunca. E vai acabar criando um conflito militar de larga monta, como quase tivemos à beira ontem de um conflito envolvendo o mundo inteiro, de uma terceira guerra mundial. Eu cheguei a falar, será que não é míssil da Ucrânia que jogaram aí não? No meio da conversa com algum dos repórteres eu cheguei a aventar essa possibilidade. Às vezes até deliberadamente para botar a OTAN na guerra. Eu não acredito que fariam isso, mas se continuarem dando armas pra caramba pra Ucrânia, de repente essa guerra não vai acabar nunca, cara. Não vai acabar nunca. E, Datena, a gente às vezes acha que na guerra é tudo muito planejado. Tem imagens de defesa antiaérea que são manuais. É um cara que pega uma espécie de uma bazuca, atira para o céu para tentar desviar um míssil. Então, a chance de acontecer um erro, ela existe. Só que é uma guerra travada no quintal da OTAN. E a OTAN deixou claro para a Ucrânia, olha, a gente vai te dar toda a ajuda militar que você precisa, mas a gente não quer ser arrastada para um conflito direto contra a Rússia, porque envolve potências nucleares. Não, o meu filho me lembra aqui, e lembra muito bem o Júnior, que o Zelensky já saiu acusando a Rússia ontem. Isso. Querendo envolver a OTAN num conflito dele. E seria um conflito mundial.
Ele já saiu, a primeira coisa que ele falou, olha lá, tá vendo? A Rússia atacou a Polônia. O presidente da Ucrânia. Esse cara dá uma de herói, mas ele está contribuindo para a morte de muitos ucranianos, aumentando o tempo de guerra e aumentando o espaço para um conflito de larga escala, um conflito mundial. Acho que já está na hora de cortar o barato do cara, dos dois, né? Do Putin, eu falo, você conseguiu o que você queria, né? Para com esse negócio aí, do Zelensky, tem territórios anexados, eu não vou me meter aqui a ser analista internacional, mas há territórios anexados que tem muito mais russo do que ucraniano morando lá. Está na hora de acabar com esse negócio, sob pena de um conflito mundial. Exato, e essa é a grande preocupação. E a retórica do Zelensky foi justamente essa, de falar que foram os russos, de também dizer que foi um tapa na cara do G20, esses ataques que aconteceram, e ter negado que foram mísseis ucranianos. Logo, já saíram negando, antes de ter mais informações. Então é claro que esse tipo de retórica não é bem-vinda por parte da OTAN, porque você alimenta um conflito que pode ter uma escala muito maior, muito mais perigosa e com o envolvimento de armas nucleares. Até por isso, existe a expectativa de que a OTAN cobre a Ucrânia por essas declarações, porque sempre ficou claro, a gente vai te ajudar, mas a gente não quer um conflito direto contra a Rússia. E a Rússia ontem já tinha falado, não temos nenhum envolvimento contra isso, e essas informações são de pessoas que querem aumentar o conflito e não querem que a guerra acabe. Então existe uma preocupação do Ocidente de que a retórica de muitos possa jogar gasolina na fogueira, porque o clima é bastante tenso. Olha, eu sou um cara muito humanitário, com você, mas eu acho que essa guerra já passou da bola. Né? O Zelensky se tornou um herói, todo mundo fala dele, mas ele já está gostando desse papel de herói. Essa guerra não pode continuar. Essa guerra tem que acabar sob pena de, como ontem, a gente enfrentar um conflito mundial. E eu repito, o míssil parece que não é russo, parece que veio da Ucrânia mesmo. Isso foi aliviado porque a Ucrânia tem o direito de defender o seu território, tem mesmo, mas se não tivesse guerra, nós não teríamos esse incidente. Se continuar com guerra, vai acabar acontecendo de um míssil cair numa grande cidade de um país da OTAN, matando milhares de pessoas ou centenas de pessoas, e aí trazendo a OTAN para a guerra da Ucrânia e da invasão da Rússia contra a Ucrânia. E de repente ontem o alarme vermelho, acho que a gente chegou em DEFCON 5, entendeu? O alarme vermelho aí ser acionado e as portas de destruição do mundo. Então acho que tem que acabar. Agora, se ficarem dando arma para o Zelensky, não vai acabar nunca. Vai acabar nunca. O cara está se sentindo o podão com PH, entendeu? Acho que já passou da hora disso. Tem muita gente morrendo de ambos os lados. O Putin tem que ser parado e esse Zelensky também acabar com essa história, porque senão a gente vai para uma terceira guerra e terceira guerra mundial leva a uma guerra nuclear que ninguém vence, só o planeta perde, o mundo inteiro vai perder com isso. E depois a gente saiu de uma pandemia, né? O mundo já está arrasado no meio de uma pandemia, com a economia completamente arrebentada, com milhões de mortos aí pelo coronavírus, e de repente a gente entrar numa invasão como essa, demorada desse jeito, e com riscos como esse que nós vimos, de repente se acerta aquela baita usina nuclear que tem lá, a Europa inteira vai sofrer muito mais do que sofreu com Chernobyl. Então está na hora de parar com isso. Está na hora de acabar com essa guerra aí. E eu repito, o Zelensky foi o primeiro a colocar fogo na história. Ah lá, olha, atacaram aí a OTAN, olha, mexeram com vocês, hein? Por que vocês não vêm para a guerra comigo? Não tem isso aí, esse cara está muito cheio de vento. O Putin não é lá grande coisa também em termos de democracia, mas cá entre nós esse conflito tem que acabar sob pena de todos nós sermos arrastados para o Armagedon se ele continuar. Acho que é mais ou menos isso, né? Que acho que até os países do G20, G7, G não sei o quê, já perceberam
Se não acabar logo isso aí, pode acontecer um conflito de proporções maiores, mas eles mesmos têm culpa disso, que estão metendo arma de ponta para a Ucrânia se defender da Rússia. Daqui a pouco, que já aconteceu, a Ucrânia vai atacar a Rússia, isso aí não acaba nunca mais. E aí o Putin, que tem o dedão louco para disparar um míssil nuclear em cima dos caras, vai disparar. Você não tem a dúvida. O fim da história a gente conhece. Pelo menos da guerra da Ucrânia. Agora, o fim da história da humanidade está perto, se nós não acabarmos com esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Não é isso? Não, exatamente. E já dá para perceber um desgaste dos dois lados. Inclusive, aliados da Rússia, como a China, já têm se manifestado de forma mais contundente para acabar com a guerra. Os Estados Unidos estão com uma inflação de quase 8%, que é um reflexo da guerra. A Europa passa por uma grave crise econômica. A população tem protestado, tem muita gente cansada já, porque está pagando um gás mais caro. Os países têm que financiar a sua economia, que quebrou por causa da pandemia, e financiar a guerra dos outros, aí não dá, ninguém aguenta isso. Exato, e uma guerra que tem se arrastado muito mais do que as pessoas imaginavam. Os efeitos colaterais na economia global são enormes. Então, por isso, já começa a aparecer de forma mais clara a pressão para que se volte à mesa de negociação. Inclusive, já há informações de que oficiais americanos conversaram com oficiais russos e pressionaram o Zelensky para voltar a negociar. E o Zelensky ontem chegou a falar na reunião do G20: quero acabar com essa guerra. O problema é que ele coloca condições que são impensáveis, como, por exemplo, a retirada total dos soldados da Rússia de território ucraniano e também ter de volta todo o território ucraniano, ou seja, voltar ao que era antes da invasão. Isso seria uma humilhação para o Putin e ele nunca aceitaria isso, entendeu? Então há uma pressão grande para acabar, porque os efeitos colaterais são grandes na economia, mas a população já está protestando, e isso vai ter reflexo em votos. E aí, político perdendo poder pode ter mais interesse em querer diminuir ou acabar com a guerra. Alertas internacionais dão conta que a OTAN afirma agora que artefato que matou 2 pessoas da Polônia pode ter saído da Ucrânia em ato de defesa. Olha, ontem eu arrisquei dizer até mais. Eu falei, eu acho que esse Zelensky mandou míssil lá para atrair o pessoal para a guerra. Tomara que não, espero que eu esteja errado. Mas numa guerra, velho, você pode esperar de tudo. O cara aproveitou que mandaram 100 mísseis em cima dele, mandou um mísselzinho na Polônia e falou, agora eu chamo os caras pro pau. E foi o que ele fez, né? De uma forma irresponsável, ele já saiu acusando a Rússia de ter atirado o míssil na Polônia. A Rússia, apesar de não ser tudo aquilo que se esperava que a Rússia fosse numa guerra convencional, ela tem capacidade de não atingir o que ela não quer atingir. Ela tem capacidade para isso. Só num erro muito grave atingiria território da OTAN. E o Killing falou corretamente. Os países da OTAN fazem fronteira com a Rússia, são quase dentro da Rússia. A Polônia é fronteira com a Rússia, tanto que a Polônia é quase sempre invadida para a Rússia há centenas de anos. Esse é o detalhe. Países que estão ali do lado, Estônia, Finlândia, tudo fronteira com a Rússia. Suécia fica perto, não é verdade? A Polônia está logo em cima ali da Ucrânia. O primeiro país que você pega no mapa está em cima da Ucrânia, fronteiraça com a Rússia. Então, qualquer descuido pode ocasionar um conflito mundial. Já passou da hora dessa guerra acabar. Eu pergunto, se você põe forças de ocupação, por exemplo, no México ou no Canadá, o que os Estados Unidos vão fazer? Pergunto a você. Claro o que os Estados Unidos vão fazer? Se os caras botarem míssil ou no Canadá ou no território mexicano, os americanos iriam reagir de que forma? Não é? Claro que iriam reagir. Eu não estou querendo defender esse ditador eu não estou querendo defender esse ditador do Putin, não, que não é flor que se cheira. Mas a gente tem que ter mais cuidado em transformar pessoas em herói, como esse Zelensky, porque ele também é responsável pela morte de um monte de ucraniano com a extensão dessa guerra que foi heróica até determinado momento, mas chega, basta para os dois lados
para que o mundo não esteja perto de uma terceira guerra mundial, como ontem aconteceu. Felipe, um beijo grande do nosso futuro repórter, o Lucas, ou então astro de cinema inglês, que o moleque é lindo. Claro que por causa da mãe, né? Você não teve. E da avó. Você não teve colaboração nenhuma para isso. Mamãe e vovó, com certeza muito mais. Um beijo nas duas e em toda a família. Eu adorei, eu acho que você está mais desesperado com a sua situação particular do que a do mundo. Porque você falou rapidamente, você falou, gostaria muito que minha mãe estivesse aqui para ajudar com o neto. Eu achei fantástico essa expressão rápida, mas séria. Beijão, Felipe Quirin. Você que é pai de muitos sabe os desafios da Atena. Super beijo. Pô, se sei, mas principalmente a Matilde. Beijão, tchau, Felipe. Beijão, tchau, tchau.